Salve, salve diretoria, alô torcida vascaína, aqui do canal Giro Vascaíno. Um ótimo dia, uma ótima semana nessa data do dia 11 de agosto de 2025. Iremos falar muito sobre esse jogo de ontem que o Vasco empatou 1-1. O resultado foi positivo, o resultado foi negativo? Vamos falar também sobre a questão da teimosia, principalmente de Fernando Diniz, que vem insistindo no zagueiro João Vitor. Inclusive, ele pediu para sair, tá? Vamos falar também sobre a questão aí de como o Vasco fica na tabela, principalmente em relação à questão aí da condição, sabendo que o Santos venceu ontem e o Sport, que estava praticamente rebaixado, venceu o Grêmio. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo, então conto com a sua participação aqui para deixar aquele joinha, deixar o like, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, se você está aqui pela primeira vez, deixa aqui embaixo o seu comentário, que é muito importante, e também muito pela condição aí de você poder ajudar o canal financeiramente. Se torne membro a partir de R$ 2,99, você vai estar ajudando aqui e financiando aqui o nosso trabalho. A cada dia que passa a gente costuma estar aqui para dar nossa opinião e principalmente para defender você, torcedor, porque nós somos realmente um grande defensores da torcida vascaína em relação a essa diretoria que vem cometendo grandes erros durante esse planejamento do Vasco. Enfim, vamos lá. O Vasco empatou ontem, tomou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Com apenas menos de um minuto, Gabriel Menino já chutou de fora da área e abriu o placar. E ali, você já via que o torcedor já estava começando a pegar no pé do João Vitor. O João Vitor já não tem mais clima mais, muito por conta do próprio jogador. Tá? Muito por conta do próprio jogador. O jogador já declarou várias vezes, debochando da torcida, fazendo sinal do dedo para a torcida, reclamando, dando esporro. Aí depois daquele apavoro da organizada no centro de treinamento, ele parece que realmente, através de um pedido familiar, entendeu? Em relação a isso, colocou que agora quer ser negociado. Enfim. E o Fernando Diniz continua batelando nessa tecla em relação a isso, tá? Em relação à questão de colocar ele como titular, em relação a querer colocar ele como titular e dar mais minutagem quando ele não joga, porque realmente não pode, porque está suspenso, que ele toma muito cartão amarelo, ele é muito expulso. E foi o pior custo-benefício do Vasco, 40 milhões de reais. E que o Vasco agora precisa se livrar desse prejuízo, tanto técnico como financeiro. Dizem por aí que realmente um dos pedidos da família foi realmente colocar o João Vitor, pedir para o João Vitor sair do Vasco, por talvez aí sofrer alguma coisa. Enfim, entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer. Em relação ao jogo, o Vasco teve um pênalti, muito discutível, mas como o Vasco vem sendo prejudicado, dane-se. É bom mesmo que aconteça pênaltis a favor do Vasco. Agora, cara, o Vasco competiu apenas com o Atlético Mineiro. Apenas competiu. Ele não realmente quis vencer o jogo. O Atlético Mineiro talvez ele perdeu pontos para a diferença do Vasco. Esse que foi talvez o grande problema. Porque se dependendo do que fosse o Hulk ele tivesse como titular e tudo mais, talvez a situação seria um pouco diferente. Então o Vasco conseguiu um ponto que era precisar vencer a partida, até porque está com 16 pontos em 17º colocado. O Vitória, que perdeu na rodada para o São Paulo fora de casa, tem 18. Só que aí é o seguinte, na próxima rodada o Vasco pega o Santos, que conseguiu vencer o Cruzeiro fora de casa, muito com o brilhantismo e o interesse do Neymar em tirar a situação do Santos. E comparativo que a gente vê hoje, o Coutinho não conseguindo ter isso, esse protagonismo. Mas aí também não é culpa muito do Coutinho, porque ao mesmo tempo quando você tem um centroavante
que não sabe fazer um domínio de bola, que não consegue fazer um bom posicionamento, que não consegue fazer uma função de centroavante. E quando eu critico o Verratti, tem muitos torcedores que abrem a boca assim, não, você quer o Verratti fora. Não, eu não sou hipócrita, o Verratti sempre foi importante para o Vasco. O Verratti sempre ajudou o Vasco. Só que hoje, a autodependência do Vasco é no Verratti, não pode ser dessa forma. Ah, Bruno, não temos um centroavante. Cara, improvisa qualquer coisa. Hoje o técnico, ele tá ali bem remunerado, é para fazer funções, é para fazer algo diferente. O Fernando Diniz vem retrocedendo no seu trabalho, desde a época do Fluminense que ele foi campeão, desde quando a seleção brasileira e agora no Vasco. Ele está retrocedendo a cada dia que passa. Ah, eu não tenho reserva substituto pro Verratti, mas tira o Verratti, bota talvez um DVD ali, bota o Ryan mais próximo do gol, puxa talvez um Léo Jacó, dê uma condição para um garoto da base, faz algo de diferente. Pô, o Santos ontem no primeiro tempo jogou sem falso 9. Ah, teve problemas? É lógico que teve problemas, mas também quando entrou o Tiquinho Soares também não fez muita coisa. Tem muitas equipes aí que conseguem jogar com um falso centroavante ou sem centroavante. Por que o Vasco tem que ser sempre jogar? E aí você vê que realmente o Coutinho fica puto quando dá um passe e o Verratti meio que descanteia da jogada, porque é um cara que está jogando muito, não está sendo substituído, não tem mais essa parte física porque não é um garotão mais, tem 36 anos para 37 anos, é o último contrato da vida dele. Daqui a pouco, daqui a 1 ou 2 anos vai se aposentar e o Vasco fica com essa úria do Fernando Diniz de querer sempre colocar naquele ponto. Então assim, quando a gente critica aqui, é uma crítica construtiva, é uma crítica que você tem que acrescentar não só ao Vasco, mas ao futebol. E isso peca muito pelo um treinador que ganha quase R$ 1 milhão, não consegue ter esse tato. Não consegue ter essa leitura de jogo como um simples torcedor, vendo apenas por uma televisão, consegue ter essa leitura. Então, o grande responsável hoje do Vasco não fazer gol é o Fernando Diniz, que não consegue dar uma dinâmica, que a grande contratação aí badalada pela torcida e o angolano nem sequer ganha minutos. Aí eu te digo, contratou um cara por mais de 10 milhões de reais para ficar no banco de reservas. Aí a torcida, os veículos de comunicação verbalizam, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem dinheiro. É lógico, gasta o pouco dinheiro que tem nesses muquiranas que não jogam nem em pé de rato da esquina. Tá explicado isso, porra, isso ficou bem nítido. E nós falamos aqui incansavelmente, o Lloyd é pior do que o Serginho. Serginho que fez o gol da salvação contra o Bragantino, ele é pior. E as pessoas fingiram, não, você tá de implicância com o jogador, que você tá isso, que você tá isso. A prova tá aí. Nem o Diniz consegue ter respaldo, consegue ter confiança e colocar o Lloyd. E aí ele morre com 2 ou 3, demora a mexer no time, o time já morre cansado. Entendeu? Então se o Vasco hoje não performa, é muito por conta da teimosia do Diniz, e todo mundo sabia que essa teimosia do Diniz, ela existia. O grande problema foi Pedrinho e Felipe quererem colocar o Fernando Diniz como Deus do futebol. Na verdade, ele nunca foi Deus do futebol. Fernando Diniz é um técnico mediano que teve muita sorte na sua carreira de ter conseguido ser campeão do Fluminense, daquela oportunidade, pela uma escassez de técnicos do Brasil, ter conseguido ir para a seleção brasileira. Se não foi uma manobra, se não foi alguma manobra que possa ter acontecido para ir para a seleção brasileira. Entendeu? Então, você vê hoje que ele não deu certo no Cruzeiro, ele não deu certo no Atlético Paranaense, ele só deu certo no Fluminense e no Vasco não vai dar certo, tanto na primeira passagem como na segunda. Enfim, é o que temos para falar, infelizmente. Se as pessoas não gostam de ouvir determinadas coisas, desculpa, mas aqui é uma opinião como torcedor. E quando eu abri esse canal aqui, é para dar a minha opinião. A pessoa pode concordar ou discordar,
Fica ao critério de cada um. Deixa aqui o seu comentário se realmente você discorda do que eu estou falando. Mas o Vasco vai precisar vencer fora de casa, até porque se a situação se complicar, vamos lá, na próxima rodada o Vasco pega o Santos, o Vitória pega o Juventude no sábado. Então se o Vitória, não me custa saber, não me custa tentar, o Vitória ganhar do Juventude. O Juventude joga hoje contra o Corinthians, em casa. E o Vasco só joga no domingo. Então, pode acontecer simplesmente do Vitória vencer o Juventude e ir para 21 pontos, o Vasco já ter 5 pontos de diferença para sair da zona do rebaixamento. Que aí seriam praticamente 2 rodadas. A situação não está crítica? Tem torcedor que não está se preocupando com o rebaixamento não, hein? Deveria começar a se preocupar. Um grande abraço para todos, um ótimo dia para todos vocês, tamo junto, até mais tarde aí, qualquer momento a gente pode abrir uma live, seja lá que for, mas tamo junto, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e principalmente hype aqui, ó, tem uma opção aqui abaixo, quando você assiste pelo celular, hypar o vídeo. Você hype o vídeo para ele alcançar mais e mais vascaínos, dar essa moral aqui pro Giro Vascaíno. Um grande abraço, tamo junto, saudações vascaínas.